Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso soberano Salvador seja sobre a tua vida, hoje e sempre, amém. Que alegria nós iniciarmos esse domingo com este culto logo nas primeiras horas da manhã, e eu convido para que você abra no Salmo de número 5, onde faremos a leitura dos versículos 1 a 3. Salmo de número 5, versículos 1 a 3, que nos diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Nós iniciamos esse culto, queridos, conclamando para que você adore a Deus não apenas com os teus lábios, mas adore a Deus com todo o teu coração. E como diz o hino que nós cantaremos agora, hino de número 26, com toda a tua alma. Cantemos o hino 26 do nosso inário, ao Deus grandioso. Estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oremos agora, adore ao teu Deus de todo o teu coração. Diga palavras de amor a Ele,
diga que você o ama, porque Ele te amou primeiro. Senhor, nós te agradecemos pelo imenso amor que nos alcançou, ó Deus. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor é um Deus que olha para nós e vê em nós filhos amados, filhos queridos. O Senhor olha para nós e vê pessoas redimidas, compradas pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nós te adoramos porque a nossa esperança é que um dia nós nos encontraremos com o próprio Jesus, onde Ele mesmo abrirá para nós as portas da mansão celestial. Senhor, que este culto que nós iniciamos neste momento seja um culto verdadeiramente dado a Ti com o mais profundo do nosso ser. Que o Senhor possa olhar para nós, que o Senhor olhe para a Tua igreja nesse momento, ainda que reunida de forma através das plataformas digitais, mas que o Senhor olhe para nós e ache em nós verdadeiros adoradores. Nós te adoramos, te agradecemos e te louvamos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Leitura de confissão será feita do Salmo de número 6, versículos 1 a 4. Salmo de número 6, versículos 1 a 4. Assim nos diz o texto, preparando para o nosso momento de confissão de pecados. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Queridos, nesse momento que o salmista Davi está recorrendo à presença de Deus, ele de fato está lamentando, ele está apresentando as suas queixas diante de Deus. Mas ao final deste salmo, se por um lado ele fala, Senhor, a minha alma está abatida, até quando eu ficarei passando por este sufoco, por este sofrimento? Por outro lado, o salmo finaliza reconhecendo que a sua confiança está depositada em Deus. Oremos agora. Tenhamos confiança que ainda que a nossa alma esteja abatida, e ainda que nós estejamos profundamente magoados, que nós estejamos profundamente perturbados, nós temos a certeza que em Cristo Jesus nós teremos o abrigo no momento certo, na hora certa, e o nosso clamor será atendido segundo a sua santa e soberana vontade. Oremos. Senhor, nós muitas vezes falamos assim, eu não tenho aguentado mais, ó Deus. Eu não tenho aguentado mais por causa do meu sofrimento. Eu não tenho aguentado mais por causa da minha dor. Eu não tenho aguentado mais por causa do castigo que está sendo infligido a mim. Senhor, até quando eu vou sofrer? Senhor, até quando o mal continuará sobre mim? Até quando os meus pecados continuarão sendo pesados sobre a minha vida? Mas nós, como salmista, olhamos para o Senhor e temos a certeza que, uma vez que a nossa confiança está posta em Ti, nós, mais cedo ou mais tarde, seremos socorridos pela Tua boa mão. Os nossos lamentos, os nossos rogos e as nossas súplicas serão atendidas por Ti, e nós seremos acalentados segundo a Tua santa e soberana vontade. É por isso que nós Te exaltamos, Senhor, e por isso que nós Te agradecemos. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 9, a leitura que precede o nosso momento de gratidão,
nos diz assim, Salmo de número 9, versículo 1 até o 3, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu, até o versículo 4, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no teu trono te assentas e julgas retamente. Queridos, ainda que Deus esteja sentado no mais alto e sublime trono, nós temos a oportunidade de saber e de reconhecer que Ele olha por nós e que neste momento Ele está ouvindo as nossas orações e Ele está ouvindo as canções que nós cantamos a Ele, porque não somente nós, mas todas as obras que Deus faz coroam a majestade e a grandeza do nosso Deus. É por isso que nós cantaremos agora o hino de número 28 do nosso inário Coroação. Hino 28. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor. Corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és tu bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Queridos, nós faremos agora uma oração de gratidão a Deus e logo em seguida você ouvirá uma canção preparando o teu coração para a exposição do texto nessa manhã e logo após essa canção nós ouviremos a pregação da palavra de Deus com nosso irmão o presbítero Augusto Almeida. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor sobre nós. Nós somos gratos a Ti pela Tua compaixão. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque ainda que pecadores, mortais, o Senhor nos resgatou. E o Senhor nos chamou para fazermos parte da Tua família. Ainda que Tu sejas um Deus de toda glória, um Deus digno de toda adoração, um Deus digno de toda reverência, o Senhor nos chama de filhos queridos. E é por isso, Senhor, que nós agradecemos a Tua graça que nos convida a vivermos o mais profundo amor. Amor esse demonstrado por Ti através da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Teu amor, Ele nos constrange. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque nós estamos caminhando e que nessa jornada nós não estamos sozinhos, mas a presença do Teu grandioso Espírito nos alcança. Fortaleça-nos, abençoe-nos e conduza-nos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é dia 14 de março de 2021 e vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos complicados. Eu arrisco a dizer que da minha geração é o momento mais difícil pelo qual já passamos. Quando nós pensávamos que tudo estava voltando ao normal, fomos surpreendidos. Tudo voltou a estaca zero. Ou pior, estamos vivendo um período mais difícil do que no ano passado. Além da quarentena que estamos passando há uma semana, nós agora temos toque de recolher à noite aqui na capital paulista. No sul do nosso país tem governante escolhendo o que é essencial e o que não é essencial, restringindo o que você pode ou não comprar no supermercado. Nós tivemos em São Paulo também a redução do horário em que os estabelecimentos essenciais podem funcionar. E os não essenciais, a critério do governo, foram fechados. Então nós vivemos uma crise terrível em nossos tempos. Acontece que crise e cristão é uma coisa que anda sempre junto. O único momento na história onde não houve isso foi antes da queda. A partir do momento que o homem pecou e o pecado entrou no mundo, a partir de então nós sempre tivemos dificuldades. Nós sempre passamos por desafios, por problemas. E nós temos que buscar a solução para isso nas Sagradas Escrituras. E é por isso que eu convido você a abrir aí sua Bíblia no livro de Josué,
nós leremos o capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 9. É muito famosa essa passagem e eu queria usá-la para que a gente possa refletir a respeito do período em que nós estamos vivendo. Então, livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O primeiro relato que temos de Josué na Bíblia, para que a gente faça aqui um contexto histórico para facilitar o seu entendimento, está lá em Êxodo capítulo 17. Ali você já vê Josué como sendo um auxiliar de Moisés. Muita gente, aliás, pouca gente sabe que Josué teve o nome alterado. O seu nome era Oséias. Oséias, que quer dizer salvação. E o seu nome foi mudado para Josué, que significa Deus salva, ou que Deus promove a salvação, ou a salvação vem de Deus. Josué ele foi um auxiliar de Moisés. Josué era filho de Num. Ele foi um dos espias que, 40 anos atrás da passagem que nós estamos dizendo aqui, foi lá espionar a terra de Israel, a terra que havia sido prometida ao povo hebreu. Acontece que naquela situação, ele, Caleb, dos 12 espias, foram os únicos que confiaram na promessa de Deus e não se desanimaram quando eles viram aquele povo gigante, aquele povo organizado, aquele povo violento, aquele povo brabo que tinha lá na terra, onde futuramente seria a terra de Israel. Eles foram os únicos. Aqui vem uma observação interessante. Eles foram fiéis, eles acreditaram nas promessas de Deus, eles estavam confiantes que eles deveriam ir invadir a terra e dominá-la, porém, os outros 10 não fizeram da mesma forma. Os outros 10 duvidaram das promessas de Deus. Qual foi o resultado? Aquela geração inteira foi punida e eles ficaram vagando 40 anos no deserto. A observação importante que nós fazemos aqui é que, embora eles tenham sido fiéis, tanto Caleb como Josué, eles sofreram junto com todos os outros. Eles passaram os 40 anos no deserto. Outra história interessante de Josué é quando eles enfrentaram os amalequitas. Josué foi lá combater, e é uma passagem muito famosa, onde Moisés tem as suas mãos levantadas. E quando ele tinha as suas mãos levantadas, o exército de Israel prevalecia. Quando suas mãos eram baixadas, o exército perdia. Outra coisa interessante que nós temos que falar a respeito de Josué é que o nome hebreu Josué, como eu já disse, ele significa Deus salva.
Engraçado que, em grego, Josué significa Jesus. Então você tem em Josué um tipo de Jesus que ainda viria. Não um tipo como se ele fosse Jesus, não. Tipo no sentido tipológico. Ele era alguém que apontava para Jesus. Ele estava apontando para alguém que viria e seria, a exemplo dele, um libertador, mas claro, muito maior do que ele foi. Nós podemos observar que o Josué, ele lidera o povo à terra prometida, à herança. E Jesus, ele conduz a igreja para o novo céu e para a nova terra. Aí que você vê o paralelo entre uma e outra coisa. Eu peço que você abra a sua Bíblia para que a gente medite aqui em algumas coisas depois de nós termos feito essa... eu esqueci de falar do detalhe mais importante. Claro, a gente fez um panorama histórico aqui falando um pouco a respeito de Josué como sendo o auxiliar de Moisés. E a passagem aqui estamos falando a respeito do momento X. O momento em que o povo de Israel está prestes a atravessar o Jordão e tomar a terra que Deus havia prometido. É este momento aqui. Moisés acaba de falecer e Deus vai e fortalece José. A gente está falando de momentos difíceis da história. Você imagine como era difícil a situação de Josué. Josué havia sido auxiliar de Moisés por muitos e muitos anos. Moisés era aquele profeta que recebia a palavra direto de Deus. É aquele que tirou o povo da escravidão do Egito. Moisés tinha muita moral, vamos assim dizer. E agora Josué estava assumindo isso para si. Imagina as dificuldades que passariam pela cabeça de Josué. E a gente tem a ilusão, muitas vezes, de pensar que neste momento Josué era um jovenzinho. Mas não era. Imagina, ele já tinha passado 40 anos no deserto. Quando ele foi espia, vamos supor que ele tivesse 20 anos, então ele teria aqui nessa passagem 60 anos. Mas ele era uma pessoa experiente, já tinha passado por diversas guerras e ainda passaria por diversas a partir de agora, a partir do momento que eles estão tomando a terra que Deus prometeu dar a eles. Então perceba essa dificuldade, esse momento complicado que eles estavam passando. Josué estava para assumir um povo gigante. Lembrem-se aí que lá no início, antes dos 40 anos do deserto, houve um censo. Isso você pode encontrar lá no início do livro de Números. Havia mais de 600 mil homens aptos para a guerra com mais de 20 anos. Então, se você tinha 600 mil homens, você inclui aí mulheres, crianças, idosos a partir de 60, e você vai perceber a quantidade de gente que tinha ali. Isso foi antes deles mandarem os espias. Porém, agora, passados 40 anos no deserto, você vai perceber que a mesma quantidade de gente havia. Houve um outro censo depois desses 40 anos, depois que aquela primeira geração faleceu toda no deserto, exceto alguns. Agora você tem também, de novo, mais de 600 mil homens aptos para a guerra. E aí você inclui o resto aí que eu tinha falado, crianças, idosos, mulheres, deficientes, e você vai ver que a quantidade de gente era grande. Então a responsabilidade de Josué também era muito grande. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, que era Deus, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa passagem, ela tem muitos ensinamentos para nós. Aqui no versículo 2, nós já percebemos o seguinte: dispõe-te agora. Ou seja, Deus deu a terra. Deus prometeu aquela terra. Deus já tinha feito uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que daria aquela terra a eles. Então, Deus que dá as coisas. Então, Deus deu a terra. Porém, Deus diz a ele: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Deus deu uma ordem para ele agir. A gente tem uma impressão errada, muitas vezes, de que Deus é soberano e eu não preciso fazer nada. Eu vou ficar quietinho aqui e tudo mais. Mas não é assim que funcionam as coisas.
Deus promete as coisas, no caso aqui a terra, e ele dá a ordem, dispõe-te e vai conquistá-la. A terra é sua, mas vai lá, atravessa o Jordão, combate os inimigos, expulsa quem está aí e a terra será sua. Então esse é um dos primeiros pontos interessantes e importantes que nós temos que ficar atentos. Depois no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Mais uma certeza de que era Deus que estava dando aquilo para eles, e não eles conquistando por suas próprias forças. E continua o versículo, como eu prometi a Moisés. Aqui nós temos um cumprimento de uma promessa de Deus. Deus prometeu a terra e ele estava cumprindo a sua promessa. Depois no versículo 4, ele especifica aqui, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo, ou seja, o final do seu território. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a palavra de Deus de encorajamento para Josué. Imagina você receber uma mensagem dessa diretamente de Deus. Você percebe que Josué ele tinha a tendência a desanimar. Caso contrário, Deus não o teria feito essa motivação a ele. Afinal, Josué era um ser humano como qualquer outro. E é interessante a gente observar que ele é considerado um herói por tudo que ele fez, mas a gente não pode ignorar o fato de que era Deus que fazia com que ele fosse dessa maneira. Deus dava o seu poder a Josué. E depois nós vamos ver algumas estratégias para que nós também tenhamos o poder de Deus em nós. Então, continuando no versículo 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Olha o tanto de ensinamento que tem só nesse versículo 6. Primeiro, ser forte e corajoso. É uma ordem. Deus está falando para Josué, seja forte e corajoso. Isso é uma coisa que está em falta hoje em dia. Hoje em dia as pessoas estão amedrontadas, medrosas, estão com medo de tudo, principalmente os homens. Os homens estão ficando cada vez mais medrosos. Isso é problema. Claro que é problema. Paulo, em uma das suas cartas, ele diz, Deus não nos deu espírito de covardia. Então nós, como cristãos, devemos ser corajosos. Continuando, versículo 6 também, ainda, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Mais uma prova de que Deus cumpre a sua promessa. Deus estava dando a terra que ele havia prometido dar aos seus pais, aos seus antepassados, mesmo esses tendo sido infiéis, como nós vimos no caso lá, quando os espias voltaram da terra e o povo ficou medroso e por isso ficou 40 anos no deserto. Continuando o versículo 7. Tão somente, aqui você tem um reforço da ordem anterior. Tão somente ser forte e muito corajoso, não basta ser apenas corajoso, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Perceba, ele deveria ser corajoso para colocar em prática e para cumprir toda a lei de Moisés. A este ponto, o Pentateuco já estava concluído, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, estava em poder de Josué e ele deveria ser corajoso para cumprir a palavra de Deus, aquela parte da palavra de Deus que tinham até então. E ele continua, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha que ensinamento precioso que nós temos aqui. Que nós devemos ser corajosos para colocar em prática tudo que está na palavra de Deus. Veja a importância que Deus dá à sua
palavra. Então Josué, para ser bem-sucedido, ele deveria cumprir a lei. O que ele tinha, que era a Bíblia completa até então, com os 5 primeiros livros, como eu já havia dito. Depois ele continua, dando mais ênfase ainda à palavra de Deus, no versículo 8º. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Veja a importância de nós lermos a palavra de Deus e meditarmos nela, de nós pensarmos nela, de nós ruminarmos o ensinamento dela. Ele continua, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ou seja, cumpra o que está escrito, obedeça o que está escrito na minha palavra. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse bem-sucedido a gente não pode confundir com bens materiais ou outros bens supérfluos qualquer que a gente acha que é um sinal de ser bem-sucedido. Não. Ser bem-sucedido é receber as promessas de Deus, as promessas que ele havia feito, e assim eles receberiam essas promessas caso ele fizesse o que Deus mandava que ele fizesse aqui no caso. No versículo 9, não te mandei eu, de novo, mais um reforço, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo ele é muito famoso, muita gente fala sobre ele, mas ele é interessante, uma questão aqui, ó. Ser forte e corajoso é a ordem de Deus. Não temas, nem te espantes. Por que que você não deve nem temer, nem se espantar? E por que que você tem que ser forte e corajoso? O próprio versículo diz, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nós, como cristãos, devemos ser fortes, corajosos, não temer. Mas por qual motivo? Porque Deus está conosco. Simples assim. Não é você ser corajoso porque você está confiando na sua própria força, nem porque você está confiando nos nossos políticos, nem porque você está confiando na nossa ciência, nem porque você está confiando em qualquer outra coisa que não seja Deus. Você vai ser forte, corajoso, você não vai temer, se você confiar em Deus. Aqui nessa pequena passagem você vê o tanto de ensinamentos que nós temos, que vem muito a calhar com o momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento difícil, como eu falei no início do vídeo. Estamos vivendo num período em que as pessoas estão com medo. Nós, como cristãos, temos que ser o exemplo de termos confiança em Deus. As pessoas que estão afastadas de Deus devem ver em nós um porto seguro e não alguém que está desesperado, como se nós não tivéssemos fé, como se nós não acreditássemos na promessa de Deus. E da mesma forma como o povo hebreu tinha a promessa de receber aquela terra, nós hoje temos a promessa de Deus. Nós temos a promessa de que nós somos salvos, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nós creiamos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A promessa que Deus faz a nós é que Jesus vai voltar. Esse mundo que nós estamos vivendo, uma hora ele vai acabar. Nós temos que ter isso em mente, muito claro em nossa mente. Pode ser que o mundo acabe, pode ser que Jesus volte hoje, ou pode ser que a gente morra. E a gente vai se encontrar com Jesus Cristo. Nós temos que ter isso em mente e isso deve nos fortalecer. Essa confiança nas promessas de Deus deve fazer com que nós sejamos firmes, com que nós caminhemos, com que nós hajamos e não nos acovardamos. Eu gostaria de concluir e ao mesmo tempo aplicar alguns ensinamentos. Se bem que eu já fui aplicando algumas coisas aqui no decorrer do vídeo, mas só para ficar mais claro, e depois nós leremos Josué lá no capítulo 21, mas o primeiro ponto é o seguinte. Você viu, como eu disse no início, Josué e Caleb foram fiéis. É importante a gente perceber, que é o primeiro ponto da conclusão e da aplicação, que fidelidade não é sinônimo de não sofrimento. Às vezes você acha que é uma pessoa
fiel, uma pessoa digna, que age e caminha nos caminhos do Senhor, que age conforme a vontade de Deus, porém isso não é sinônimo de que você não passará por sofrimentos. Nós temos o relato aqui de que Josué e Caleb foram fiéis, mesmo assim eles sofreram, eles passaram por pressões, eles ficaram 40 anos andando pelo deserto por causa daqueles infiéis que foram lá e duvidaram da promessa de Deus de entrar na terra. Então tenha isso em mente. Fidelidade não é sinônimo de não sofrimento. Segundo ponto, soberania de Deus não significa omissão. Nós não devemos nos amparar falsamente na premissa de que Deus é soberano, que é, claro que é, mas que nós não façamos o que nós devemos fazer. Nós temos a ordem de agir. Nós fomos colocados nesse mundo para sermos testemunhas de Deus. Então não sejamos omissos. Que nós não demos, que fique dando desculpa de que Deus é soberano e eu não preciso fazer nada. Não. A soberania de Deus não é um salvo-conduto para que nós sejamos omissos. Terceiro ponto, Deus é quem dá tudo. Você pode reparar aqui as diversas vezes que Deus falou, assuma a terra que eu vos dou. Então tudo que nós temos é Deus quem dá. Então para de botar sua confiança em homens, pare de colocar sua confiança em políticos, pare de colocar sua confiança na ciência, pare de colocar a sua confiança na tecnologia, coloque a sua confiança em Deus. É Ele quem nos dá tudo. Ele é o dono do universo e Ele é soberano. Quarto ponto, você vê aqui a importância das Sagradas Escrituras. Da mesma forma que Deus falou para Josué, olha, leia, medite, obedeça. A mesma ordem serve para nós hoje. Devemos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e obedecê-la. Não podemos negligenciar isso. Só nesse período de quarentena que muitas pessoas passaram aí presas em casa, já era para muitas terem lido pelo menos uma vez a Bíblia inteira. Só que a gente vê pessoas buscando soluções em outras coisas. Vai ler filósofos que nada têm a acrescentar. Vão ver notícias que só fazem você ficar mais preocupado, em vez de estar lendo a Bíblia. Então, vá ler a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, medite nela, obedeça a ela e pregue ela para o máximo de pessoas que você puder. Quinto ponto. Deus dá ordem para termos coragem. Isso é muito interessante. Deus não nos dá, como Paulo disse, espírito de covardia. Deus nos chama para sermos corajosos. A coragem deve ser a característica do cristão. Você dá uma estudada, se você der uma estudada na história da igreja, você vai ver que os cristãos sempre foram corajosos. A coragem é uma característica principal do cristão. Isso você vê diversos relatos bíblicos nesse sentido, e você vê depois, no decorrer da história da igreja, da mesma forma. Nós estamos vivendo um momento em que os cristãos, e a igreja, podemos dizer assim, está acovardada. Isso não pode acontecer. Tem cristão que tem medo de dizer a verdade bíblica para os outros, com medo de ofender, com medo de ser taxado como quadrado ou qualquer coisa desse tipo. Nós fomos chamados por Deus para sermos testemunhas dele aqui nessa terra que está contaminada pelo pecado e que está cheia de gente do mal. E você não pode se omitir. Você vai arrumar briga com outras pessoas? Vai. Se você for um servo fiel de Deus, vai. Vai ser perseguido? Vai sofrer? Vai. Graças a Deus, o período que nós estamos vivendo no Brasil, porque no mundo ainda tem, nós não sofremos morte pelo simples fato de sermos cristãos. Não somos queimados, nem decapitados, nem sequestrados, nada disso. Tem lugares no mundo que ainda acontece. Mas nós somos aqui perseguidos intelectualmente, vamos falar assim. O cristão ele é visto como aquele cara que não estuda nada, ou o cristão é visto como uma pessoa quadrada, como eu já disse, uma pessoa antiquada, alguma coisa assim.
nós não podemos ser covardes. Temos que ter a característica da coragem, que é o que Deus pede de nós. E por último, confiemos em Deus, sempre. E eu gostaria de encerrar lendo o versículo 25 do capítulo 21. Josué 21, capítulo 45, não 25. Josué 21, 45. Que assim nos diz a palavra de Deus: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus prometeu, Deus cumpriu. Nós temos uma promessa e Deus vai cumpri-la. Então, coloque a sua confiança em Deus, creia que Ele vai cumprir todas as promessas, como Ele sempre fez desde o início do universo. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana abençoada. Um forte abraço e até a próxima. Louvado seja Deus pela sua palavra ao teu e ao meu coração nesta manhã. Oremos. Peça para que o Senhor receba esse culto que nós prestamos a Ele agora. Fale com o teu Deus para que Ele também te dê um domingo debaixo do seu amor e da sua graça. Senhor, nós te agradecemos porque se nós prestamos esse culto a Ti nesta manhã, é porque nós temos a intermediação do Teu Filho Jesus. A intermediação não é feita por mim, a intermediação não é feita pela Igreja Presbiteriana do Brasil e nem por qualquer outra denominação, mas a intermediação deste culto é feita a Ti, exclusivamente por intermédio do Teu Filho Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba este culto que te prestamos. E nós fazemos isso em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador Jesus o Cristo, e que as doces e eternas consolações do Espírito de Cristo que habita em você, seja convosco e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre. Amém.